Bem-vindos a mais um episódio do Backstage dos Negócios, hoje recebendo os empresários aqui nos estúdios do Portal Meon, o mais completo veículo de comunicação do Vale do Paraíba e também do Litoral Norte. Lembrando que esse episódio é um oferecimento do nosso patrocinador oficial, a Tec10, soluções em TI, tecnologia e inovação para o seu negócio. Hoje eu recebo aqui o Eduardo Moreira. Muito obrigada, Edu, por ter aceitado o convite. Seja muito bem-vindo para a gente falar sobre o seu negócio. Vou pedir licença para te apresentar. Eduardo Moreira, esposo da Juliana há 11 anos, pai do Miguel, natural de Guararema, apaixonado pela cidade e pela cozinha, vereador por 4 mandatos, formado em administração de empresas pela UMC, pós-graduado em gestão pública e sonhador de uma grande rede de café especial e afetivo. O Bisadita. Bem-vindo, Edu. Obrigado. Edu, Obrigado. para começo de conversa, quem é o Eduardo, pessoa física? Difícil, né? Vamos A gente já começa com uma assim, pergunta né? difícil. Eu acho que é tudo isso que você leu, sabe? Eu sou esse cara que todo mundo conhece lá em Guararema, da cidade pequena, esposo da Juliana, né? Eu começo assim sempre, né? Nas minhas apresentações quando eu vou, porque a Juliana é uma parte muito importante da minha vida, né? Minha parceira é sócia do Bisadita, né? E depois o Miguel também, né? Então esse é o Eduardo Família, né? E depois são todas essas outras coisas aí que acabam somando, né? E a gente vem se formando, na verdade, né? Todos nós, o que nós somos hoje já não é mais aquilo e vai se moldando, vai se mudando. E essa última parte do empresário, dono do Bisadita, é tão recente, né? É um ano só, então isso para mim é uma novidade, mas é tudo isso que você leu. Conta pra gente, como surgiu o Bisadita? Qual que é a ideia inicial? Assim, o Bisadita, ele foi surgindo, na verdade, né? Eu sempre mexi com cozinha, sempre gostei, né? Tem até uma coisa interessante, né? Eu vou ter que contar algumas coisas, mas a Juliana sempre vai estar atrelada, o Miguel sempre vão estar atrelados às histórias. Quando a gente namorava, a Juliana me deu uma panela, né? É um presente meio estranho, assim, né, pra namorada. Até a mãe dela brinca e fala, nossa, a Juliana te dá panela, né? Mas é porque eu gostava, né? Gosto muito. E aí tudo bem. Mas sempre gostei, mas sempre fazia em casa, almoço, aniversários. Eu sempre, né, me virei. Até ontem eu estava conversando com um amigo, os doces do meu casamento, né? A Juliana é preocupada com outras coisas. Os doces do meu casamento, no dia do casamento eu estava fazendo os doces ainda. Finalizando os doces. Uma porque, né, tava casando, tava difícil a situação, tinha que cortar um pouquinho os gastos, né, e outra porque tinha um zelo e um cuidado muito, muito especial, né. Então já começa por aí algumas coisas. A gente fez algumas tentativas, meio que na brincadeira, né, uma vez a gente fez yakisoba para vender, lá em casa, deu super certo, né, mas foi pontual. Guararema tem um evento anual do Natal, chamado Guararema Cidade de Natal, que todos aqui da região conhecem. E aí eu comecei com uma experiência um pouco mais séria, assim, no Guararema Cidade de Natal, né? Existem algumas praças de alimentações, né? E eu acabei pegando um espaço. Então, no Cidade de Natal, já há 5 anos eu já vinha fazendo esse período do Natal. Então, foi a primeira experiência. Na última edição, por uma questão de logística lá, não foi possível pegar o espaço, né? E aí, pro ano seguinte, eu falei, agora, o que eu vou fazer? Aí acabei pegando esse ponto, né, para poder fazer o Cidade de Natal. E deu certo, Cidade de Natal. E a proprietária falou, por que você não fica com ponto, né? Deu certo, continua o ano todo, porque você vai ficar pegando ponto uma vez por ano. Deu certo agora, mas eu não sei se eu vou conseguir alugar só por um mês. Aí, peguei o ponto, né? E aí começou o Bisadita, o nome surge por conta da minha avó, né? A minha avó tem 93 anos, é a minha avó, a avó Dita. É Bisa porque é a Bisa do meu filho, né? E aí eu queria homenageá-la, né, de alguma maneira, e foi a maneira que a gente achou, né? E sempre teve uma questão afetiva lá, de chegar em casa, de ter o bolinho dela, de ter o café, sempre à mesa. A gente chega na casa da minha avó até hoje. Se não tiver nada para comer, ela vai fazer o bolinho e vai fazer um café, né? E aí a gente foi indo, a coisa foi acontecendo, e aí tá surgindo, na verdade, né? É um ano só de caminhada, tá surgindo, o Bisa tá surgindo, né? Tá nascendo. Mas quem conhece o Bisadita vê ele super bem estruturado. Então, Sim. vocês já nasceram com um potencial muito grande. Isso já foi estudado desde a ideia inicial ou aos poucos vocês foram incrementando? Não, foi aos poucos. A gente criou um know-how, agora com um ano, né? Para montar uma outra unidade, ou se fosse para dar
algum tipo de consultoria, a gente já conseguiria falar, ó, vai por aqui, a gente errou muito, né? Mas eu visitei algumas, a gente foi em algumas, né? Olhou algumas coisas, pesquisou algumas coisas na internet, mas fomos indo, né? Erramos bastante no começo, mas hoje ele está bem estruturado, né? Quem vê acha até que já é franquia, né? Porque é estruturado, né? Mas foi um pouco da experiência de casa, né? São duas coisas. Uma parte que é a estrutura fixa, física, ela é meio que padrão, assim, né? Muda detalhe, uma luminária, uma mesa, mas ela é meio que padrão para todas as coisas. Isso está estruturado. Você vê, né? Faz alguns conhecimentos fora, e compra e coloca e tá tudo certo. E depois tem a estrutura do dia a dia, de cozinha mesmo, né? Então a gente optou em produzir tudo, né? Então nós produzimos tudo. E aí tem um pouquinho de talento, né? Das pessoas que trabalham lá, um pouquinho de ideia, um pouquinho de internet, um pouquinho do que as pessoas pedem também, né? E aí foi construindo, a gente ainda está nessa construção, né? Mas está estruturado, tá bem legal. Que legal. Bom, hoje a gente vê muitos empreendimentos nesse ramo de café e bistrô. Como que você estruturou a gestão do seu? O que faz ele diferente dos demais? Sim, a gente tem alguns detalhes, né? Assim, a gente tem um trabalho em equipe muito grande, de tratar todo mundo com muito respeito. A parte operacional, nós temos ali os nossos colaboradores, né? Que são peças fundamentais e importantes para a gente. Então a gente tenta estar bem próximo, fazer uma linhagem diferente daquilo que vem sendo feito, né? Com muito respeito, com muito zelo, com muito cuidado com eles. As conversas do dia a dia, acho que isso é um diferencial nosso, a nossa relação com os nossos funcionários. Depois a parte de sistema é tudo sistematizado, tudo por aplicativo, tudo uma gestão bem tecnológica, vamos dizer assim, né? O controle de estoque, de saída, de entrada, de produtos, enfim. Então a tecnologia nos ajuda muito, né? A parte de marketing e Instagram, essas coisas todas, a gente tem uma pessoa que nos apoia, né? Um terceirizado. E depois também tem uma questão de inteligência artificial também que tem nos ajudado bastante, né? Na produção de conteúdo, na criação de imagens, um monte de coisa super bacana. Eu acho que é isso, essa soma de tecnologia com cuidado com o nosso pessoal, é assim que a gente vai se organizando, né? Você comentou na questão de dar consultoria. Qual seria uma primeira dica para quem quer investir no seu tipo de negócio? Eu acho que definir o seu público primeiro, né? Acho que o café, ele tem vários públicos assim, né? Desde o mais simples, o que é o mais simples? É o café rápido, sabe? A pessoa não tem tempo para sentar, então pode ser um espaço um pouco menor. O cara vai chegar, pegar o café dele rápido, que ele precisa comer, porque ele tem que pegar o trem, ou pegar o ônibus, ou já entrar para o trabalho comendo mesmo. E um pão de queijo. Acho que isso é uma linha bem legal, a gente tem exemplos disso. E depois também tem uma questão de ser um pouco mais elaborada, da pessoa, no final da tarde, é o tempo dela. Várias pessoas vão lá no café e falam assim, agora é meu tempo. Então vai sentar, vai pedir o café, que dá para coar com tranquilidade, vai olhar para o rio. Então acho que definir público, né? Definir público, definir produto e ter um nicho específico, né? Ali o ticket médio, qual o ticket que você está pretendendo pegar ali, abordar. E ter um produto específico que seja da casa, falar, ó, esse aqui só tem aqui. A gente tem trabalhado muito em cima do nosso café. O café hoje está em alta, né? O café está caro, seja do mais simples no mercado ao mais especial, que é o que nós utilizamos. Os produtores tem muito produtor de Minas Gerais, né, que brinca com café, e tem várias brincadeiras assemelhando o café com o saco de ouro, né? Por Minas ter essa relação com o ouro, né? E o café virou o ouro de Minas de novo, porque está bem caro, né? Por vários fatores. Exportação, porque as pessoas estão gostando dessa questão do café um pouco mais especial, então tem ali um trabalho bem técnico na colheita. Então, acho que é definir esse produto, né? Então, a gente tem trabalhado lá com o nosso café super especial, um café que é diferenciado mesmo, ele é gostoso, porque ele é diferenciado. E alguns produtos bem específicos, o bolinho de chuva tem sido a grande atração, né? Às vezes até falta, porque a gente não dá conta de fazer, né? Porque é manual, tem que fazer a massa na mão, fritar um por um, e dá trabalho, né? E às vezes não, a pessoa chega lá e acabou. Porque até conseguir aumentar essa produção e não perder a qualidade, né? Então tem que chegar um pouquinho mais cedo para comer o bolinho de chuva. Então eu acho que são essas coisas, sabe? Ter esse público específico aí.
É bom que o pessoal já vai se programando. Ah, sim, com certeza. Edu, em média, quanto tempo demora para ter o retorno do investimento em um café? A gente pode botar aí de 24 a 36 meses, dependendo do investimento, dependendo do porte do café. E depende também da localização, da cidade. Mas, na média, assim, pelo que a gente tem conversado com outros amigos, outros parceiros também de outras cafeterias, de 24 a 36 meses. Eu ia te perguntar até isso, se existe alguma variável específica do seu ramo que faça que esse limite flutue. Ah, sim, eu acho que sim. Eu acho que o porte do café, né, o investimento inicial que foi feito, isso é uma coisa que, tipo, foi o que eu falei, é um café rápido, pega e sai, né, eu acho que deu um investimento um pouco menor, o giro um pouco menor, então acaba sendo menor o prazo, né. Mas se for uma coisa um pouco mais elaborada, que o custo dele seja um pouco mais alto, o funcionamento dele por exemplo, o nosso lá funciona de terça a domingo, né? Então, tem os sábados, tem os domingos, tem os feriados, que acaba gerando um pouco mais de custo por conta, né, de questões trabalhistas e tal. Então, se é um café que gira de segunda a sexta, no período comercial, então talvez o custo dele seja um pouco menor. Enfim, acho que são essas variáveis. Mas, no geral, do nosso porte, de 24 a 36 meses. Entendi. E, bom, a gente já teve a oportunidade de filmar os bastidores do Bisadita e agora te receber aqui para o podcast. Eu queria entender mais sobre como é a sua estruturação para uma possível franquia ou para uma expansão de loja. Em que momento você, como empresário, entende que você está pronto para um próximo passo? Sim, na verdade, a gente fez um ano agora, né? A nossa estrutura física, se fosse para a gente montar uma outra unidade, por exemplo, a gente já teria condição suficiente do ponto de vista de entendimento de know-how, né? A gente já sabe quais são os nossos fornecedores de café, de material de insumo, de tecnologia, de equipamento de cozinha, quantidade de funcionários, o quanto que precisa do capital para poder iniciar o processo, isso já ok. Nós registramos a marca, então isso é uma questão bem peculiar e importante. Para a gente ter uma nova unidade, né, que acho que é o próximo passo, um sonho, acho que já tá ok, daria para fazer. A questão de franquia precisava estudar um pouquinho mais do ponto de vista jurídico, né, de como que isso funciona. Talvez, então, acho que pensar em franquia, talvez depois duas ou da terceira loja, aí sim, né, com 3 lojas funcionando, até para a pessoa, o investidor, né, eu quero comprar uma franquia dessa loja, mas quantas tem? Só tem uma. Fica até um pouco mais difícil para vender, né? Então, eu tenho três negócios. Eu tenho uma em Guararema, uma no Litoral e outra numa outra cidade. Tenho 3 lojas funcionando, quero, né, vender a franquia. Acho que fica um pouco mais, assim, da pessoa que está afim, mais confiança. Acho que passa mais confiança, exatamente isso. Entendi. Mas a gente está nessa fase, né, de continuar estruturando lá, criar um pouquinho mais de experiência e quem sabe, né, as oportunidades vão aparecendo. São José dos Campos é um plano. São José dos Campos pode ser que seja um sonho, sim, sabe, um plano. São José é uma cidade que tem tudo a ver com Guararema, é uma cidade grande, mas também tem as suas questões afetivas, todo mundo tem, né? E tem, acho que, tudo a ver com café, é uma cidade que tem muito potencial ainda de investimento, né? Então a gente pensa assim. Que legal. Voltando para Guararema, a questão de ser uma estância turística, uma cidade bem voltada e trabalhada no turismo, ajuda o funcionamento? Ajuda muito. Ajuda muito. A gente tem 2 públicos lá, na verdade. O público durante a semana, que é o de terça a sexta, que é a população de Guararema, que, assim, abraçou o Bisa, né? Vai com muito carinho e está sempre com a gente já tem os nossos clientes, né? Às vezes a gente tem coisa até que não tem no cardápio, mas a pessoa tá ali todo dia, a gente dá um jeito de atender e faz e tenta atender da melhor maneira possível. É o nosso pessoal de terça a sexta, né? Aí o turismo acaba sendo de sábado e domingo, ou feriados, né? E às vezes, né, um feriado ou outro fora do município, a pessoa acaba indo para Guararema ou de férias, acaba passando. Mas aí o forte aí muda. Aí no final de semana a gente percebe, né, pelas carinhas que a gente não conhece, os turistas, né? Vai muita gente de fora, de longe, de perto. Esses dias teve um casal que estava indo para Aparecida do Norte, do Acre. Passaram lá, em Guararema, tomaram café. Eu conversei um pouquinho, né? Vi que não era dali. A gente conversou um pouco, eles eram do Acre e estavam indo ficar uns dias em Aparecida do Norte.
E também tem o pessoal de São José, de Jacareí, de Mogi das Cruzes, de Suzano, que é da região, né? Que tem ali Guararema como um lugar gostoso de passear e não quer fazer um passeio longe, quer fazer um bate-volta e não quer ir pra praia, não quer pra ir em outro lugar, acaba indo pra Guararema no final de semana, né? Então o final de semana pra gente é bem corrido lá, porque, né? Tanto nos períodos da manhã, do café da manhã, quanto do café da tarde, acaba sendo bem corrido, é bem bonito, na verdade, é corrido, mas é bonito. O empresário gosta de ver. Sim, é legal, é bem legal. E aí, durante a semana, a gente tem uma baixa, que é bom também, porque daí é a hora de organizar a casa, de falar dos pontos de melhorias, né? E assim a gente vai seguindo. E Edu, você também tem a questão da sua carreira como gestor público. Sim, sim. Nesse sentido, a cidade de Guararema, ela faz algum incentivo ou alguma promoção para que empreendedores locais tenham fomento no negócio? Guararema ela é uma cidade assim fantástica, né, do ponto de vista administrativo, porque ela tem várias vocações, né? Guararema tem uma vocação bem próxima com a indústria. A gente tem grandes indústrias ali no município que margeiam ali a Dutra, né? Então tem a Panko, tem a Master Foods, empresas grandes, né, de nome que produzem produtos para o Brasil todo. Então é uma fonte de renda para o município. Tem a questão do IPTU, porque as pessoas estão indo morar em Guararema, condomínios estão surgindo, né? Então você vê hoje, né, grandes áreas de terra que não tinha muita utilidade nem para produção de nada, estão se tornando condomínios, né? Então muitas pessoas da capital, já numa outra fase da vida, aposentados, empresários ainda que estão fazendo muito home office, né? Não tem um deslocamento todo dia para São Paulo, estão ficando por ali. Isso é um público muito bom para a gente, gera, né, receita, vira mercado, posto de gasolina, farmácia, e consequentemente as pessoas precisam contratar gente dali. E depois o comércio local também, né? Que são as padarias, os comércios. Então, como a cidade é muito organizada, só por isso o comércio acaba já sendo beneficiado, né? Por ser uma cidade organizada, as pessoas, né, querem ir para Guararema. E depois também tem os eventos, né, de final de ano. A própria cidade de Natal é um grande incentivo. Infelizmente, o ano passado não foi possível a realização, por questões administrativas, também, assim, né, do é compreensível, né? A gente precisava se organizar. E aí eu estou nas duas pontas, né? Eu precisava entender isso quanto gestor, mas também fui, em tese, prejudicado, vamos dizer assim, se a gente pode usar esse termo, mas vida que segue, né? Entendo também que o comércio não pode girar em torno só de um evento, se não fecha. Então, ele não tem uma saúde ali, né, que dependa somente de um evento. Mas concordo também que é um evento super importante. Então, a gente tem o evento do Guararema Cidade de Natal, depois tem o Carnaval. O Carnaval a gente acabou de fazer, no domingo deu 30 mil pessoas, Caramba. segundo a imprensa. Guararema tem 35 mil habitantes. E eu estava ali na frente, então tinha muita gente. Nós funcionamos o Bisadita de um outro formato, e foi super bom para todo o comércio ali local. Agora tem o festival de jazz, tem festival de inverno, tem aniversário da cidade, tem os feriados prolongados, tem... Eu brinco que é uma cidade que dá gosto pagar imposto, né? Exatamente, sim, é verdade. Você vê o retorno. Agora nós temos próximo, agora chegando a Paixão de Cristo, e depois tem encenação, a cidade fica cheia, só por ser feriado, né? Então já é um feriado prolongado de segunda, terça, quarta, sexta, sábado, domingo, segunda também é feriado, então os feriados acabam ajudando. É claro que o comércio precisa se organizar, né? Precisa treinar os seus funcionários. A gente tem muito problema, né, disso, né? Às vezes de atendimento, então a pessoa acaba não sendo bem tratada. É uma cidade turística, então precisa ter um atendimento bom, receptivo, né, educado. O produto precisa ser bom. Mas a cidade, de uma maneira geral, assim, oferece muitas oportunidades para quem está lá. Nós somos provas disso, né? Não é fácil, né? Não é fácil. Mas é possível, é bem possível. Então, Guararema, nascemos ali permaneceremos, né? Talvez expandir, talvez pensar em parcerias, mas Guararema sempre será a nossa casa, né? Que legal. Bom, vou aproveitar o seu gancho para perguntar de gestão de equipe. É um grande desafio para o empresário? É o maior. Eu acho que lidar com gente é o grande desafio, né? Acho que sempre foi o grande desafio. Que pessoas são pessoas, nós somos difíceis, a gente tem conflito dentro da casa da gente, né? Então seria muito ilusório a gente achar que não teria conflito, administrar que seja 2, 3. Eu já tive a oportunidade de liderar outras equipes e tinha problema também. E ali não é diferente, é o grande desafio, né? Porque as pessoas têm problemas, não é todo dia que está de bom humor.
E aí, somado à pressão do trabalho, à correria, ao cansaço, aos problemas da vida, é a maior dificuldade. Porque, por exemplo, você tem uma equipe reduzida, cada um tem uma função, a pessoa está com um problema, ela não vai, sobrecarrega, aí é problema. Vai Né? indo atrás do... É uma bola de neve, né? Então, tratar os conflitos internos entre eles, fazer com que eles se entendam, ter uma equipe motivada, que acredite no sonho, que entenda que é importante, o atendimento deles ser bom, porque senão não adianta nada a gente se esforçar lá dentro da cozinha para a hora que for levar o pedido, tá aí, joga, né? Uhum. A gente já teve experiências ali mesmo, às vezes você vai na pizzaria, a pessoa joga o negócio, né? Não tem nenhum, bom dia, boa noite, seja bem-vindo. Então não adianta nada a pizza ser boa, né? É a maior dificuldade, o maior desafio sim, lidar com a gestão de equipe. Não é fácil. Aí precisa um pouquinho de jeito, técnica, fé, tudo que soma para isso, tudo. Mas de ajuda. Graças a Deus, assim, a gente tem uma equipe muito boa, né, de colaboradores, até porque 50% tá entre eu, meu irmão, minha esposa, meu pai, minha mãe, meu sogro, então todo mundo entra para a operação, né? Legal. E depois também tem os funcionários. Então é um clima familiar, né? A gente tenta deixar o mais familiar possível, o mais saudável possível, né? Para que seja bom, né? Tem que sair para trabalhar, mas que a pessoa pense assim: poxa, eu vou, mas é um lugar legal, né? Então, já que eu tenho que trabalhar, que seja um lugar legal e vale a pena. Porque às vezes a pessoa sai para trabalhar, não quer ir para aquele lugar porque o clima é ruim, e aí faz toda a diferença, faz muita diferença. Mas acho que o maior desafio é manter a equipe funcionando como tem que funcionar. E hoje o seu quadro de funcionário tem quantos colaboradores? Fixo, nós temos 6 colaboradores, fixo. Aí, como no final de semana aumenta, aí a gente acaba compondo com freelance. E quando o freelance é bom, né, ele acaba depois se tornando parte da equipe. Mas hoje fixo 6, mas no final de semana a gente pode chegar a 10, 12, dependendo do final de semana e do feriado. Eu tenho uma impressão, e até me corrija se eu estiver errado, de que o ramo que envolve alimentos, ele tem uma carência maior de mão de obra, no sentido de que eu imagino que seja muito difícil uma cozinheira faltar, por exemplo, porque é dali que sai todo o seu produto. Sim. Como que você lidar com isso? É que assim, na verdade, eu não sei se é o Brasil que passa, a gente vê notícias de que sim, que esses dias eu vi uma matéria no jornal na internet, né, dizendo que Santos estava com dificuldade no ramo de panificação porque não tinha padeiro, né? Eu não sei dizer muito da causa, sabe? Eu não consigo chegar numa explicação que seja lógica para a causa disso, mas existe mesmo. Eu não sei se só na panificação ou só na cozinha, como você perguntou. A gente, na verdade, tem, assim, eu tenho dois pensamentos. O pessoal mais novo, eles estão chegando num outro formato, né? Num outro modelo de sociedade, então os sonhos são diferentes, né? As profissões são diferentes, né? A pessoa já quer se tornar um apresentador, já quer ter um podcast, já quer, né, fazer sucesso na internet. Hoje em dia a internet abriu muito esse espaço, então ele já sonha de vir fazer isso, né? E a parte operacional, por exemplo, eu comecei a minha história muito no operacional, né? Na minha carreira pública, eu comecei tirando xerox, né? Tirava xerox, era o dia inteiro tirando xerox. Então, a pessoa já chega lá querendo coordenar. Falando, não, eu vim para coordenar, não quer começar. Não quer passo a passo. Não quer o passo a passo. As coisas têm um tempo para acontecer, né? As coisas precisam de tempo, de maturação, de entendimento. E a gente está percebendo que as pessoas um pouco mais de idade estão dando mais retorno e são mais próximas do que aquilo que a gente está procurando, né? Claro que a moçada mais nova ajuda muito, porque é rápida com o celular, porque o nosso aplicativo, o pedido é feito pelo aplicativo, isso ajuda muito. Mas outras funções, a gente está percebendo que o pessoal, né, mais velho está indo super bem, assim, né? Tá indo melhor do que a moçada. Mas foi o que eu te falei, é sempre um desafio, é sempre... A gente nunca sabe como que vai ser amanhã. Eu já abre o business e falei, qual que vai ser hoje o nosso problema? Que vem, né? Hoje. A gente administra todos os dias problemas. Mas eu já percebi também, né, em conversas com outros colegas do mesmo segmento, de segmentos diferentes, que é a mesma coisa, né? É a mesma coisa. Então, não tem o que fazer. Tem que resolver o problema por dia, não se preocupar com o problema que vai vir amanhã, porque não veio ainda, então vamos resolver o de hoje. Hoje tá todo mundo? Tá todo mundo legal? Tá todo mundo contente? Tá, então vamos hoje. Amanhã a gente vê o que faz, né? Entendi. E é assim, né? E aí, para amenizar um pouco, por exemplo,
a cozinha. É claro que quando uma cozinheira falta, é problema. Eu só tenho uma, na verdade, né? Produz tudo. Mas a gente já tenta deixar algo esquematizado. Todo mundo pode sofrer algum tipo de emergência e às vezes nem faltar porque quer faltar. Porque aconteceu, né? Uma urgência, né? Uma emergência. Então, os nossos salgados a gente já tem um estoque, né? Que fica congelado. Então, numa ausência, eu tenho ali estoque para alguns dias. E aí tem alguém que tem que saber fazer, né? Então, quando precisa, eu acabo indo para a cozinha também. Então, né? Não foi o modelo, né? Não pode girar em torno disso, mas quando precisa eu vou para a cozinha, minha mãe vai para a cozinha. Tem outros funcionários que não fazem a parte de cozinha, mas que se precisar faz um bolo, faz um bolinho de chuva. Legal. Então, todo mundo tem que saber um pouquinho de qualquer coisa. A gente já experimentou isso ali. A pessoa entra como atendente, ela vai fazer pedido e levar pedido. Mas, minimamente, a gente está ensinando a fazer um café, ensinando a fazer uma chapa, ensinando a cobrar, fazendo um pouco de caixa, mostrando como é que funciona. Porque na ausência de um e de outro, aí você tem um coringa ali, né? Então, acho que isso também é muito legal de você ter ali. Tem uma função, mas sabe fazer as outras porque... Uma boa estratégia de gestão. Eu acho que sim, porque quem tem um não tem nenhum, na verdade, né? Então, às vezes tem que ter 2 ou 3 ali, meio que na manga. Às vezes a gente tem até um número a mais de colaboradores do que a gente precisa no final de semana, porque eu nunca sei o que vai acontecer, né? Se alguém vai passar mal bem na hora, se alguém vai ter uma... Ah, morreu não sei quem na família, eu tô indo embora. Né? Eu não sei o que pode acontecer, né? Entendi. E, então a gente vamos indo nessa, né? Vai adaptando. Vamos adaptando. Edu, o seu tipo de negócio, ele exige uma presença sua 100%? Ou é uma coisa flexível que você consegue adaptar às suas outras atividades? Então, eu tenho acompanhado feito alguns cursos, acompanhando uma galera na internet. E tem 2 linhas, na verdade, de pensamento hoje. Tem uma galera que está vendendo um negócio aí, não, compra minha franquia, você não precisa vir, ela é autossustentável, ela gira sozinho. Mas não sei, eu tenho minhas dúvidas. É claro que ter um modelo de negócio que te sugue 24 horas por dia é muito ruim também, né? Você não consegue nem pensar em crescimento, porque você pode estar 24 horas num lugar só, e mais não dá, né? E você tem casos que a pessoa não está ali todo o tempo. Mas, assim, afirmar que é um negócio que não precisa da presença, eu acho que isso é impossível. Não tem como nenhum negócio prosperar ou ir para frente se não tiver ali um mínimo de dedicação de quem está por trás, né? Então, assim, eu não estou 24 horas, é um negócio que já funciona sem a minha presença, mas quando eu, a Juliana ou meu irmão, nós estamos, é diferente, né? Porque tem o nosso olhar, tem a questão da economia, tem a questão... São coisas simples que, às vezes, de quem está ali não tem tanto entendimento que está chegando agora. Por exemplo, né? Tudo é muito caro, os insumos são caros, a gente usa matéria-prima de boa qualidade, leite condensado de boa qualidade. Então, não dá para pegar um frasco de, sei lá, leite condensado, por exemplo. Pegar a caixinha, tá bom, e já jogar. Tem que raspar, né? Dá valor, porque isso, né? no final, aquilo que vai pro lixo que tá ali é o lucro que podia estar indo pro caixa, né? Então, não tem como falar assim, ó, não precisa da presença. É claro que o objetivo é que rode sem a presença, né? Para que você tenha tempo de poder pensar em expansão, em outros produtos. A gente tem um monte de produto que a gente quer pensar e lançar, mas isso toma tempo, né? Então, eu tô aqui agora, mas o café tá aberto, né? Então, se eu tivesse 100% de presença lá, eu nem poderia estar aqui. Como é que eu vou fazer gravar? E pra gente é importante, né? Tá aqui, falar, a pessoa conhecer, falar, nossa, que legal, vou lá conhecer para ver como é que é. Mas, minimamente, eu passo lá todos os dias, né? De segunda a segunda. Não tem um dia que eu não vá no Bisa. Não fico todo o tempo, né? Eu tenho meus períodos também para poder descansar, para poder pensar, mas todos os dias eu tô lá. Porque sempre tem uma coisa para fazer, para pensar, para agir. E aí tem coisa que não dá para terceirizar, passa pro gerente, Não, tem coisa que é o dono, não tem jeito. Eu também sou muito descrente da ideia de que dá para administrar de longe. Para mim, o dono tem que estar lá, o empresário, porque tem coisas que o valor que a gente coloca, só a gente sabe o trabalho que deu para abrir, para fazer funcionar. Sim, eu acho que a gente tem que estar no processo, não tem como. Tem que estar na cozinha, eu entro na cozinha toda hora. Às vezes as minhas falam, vai embora que você já está atrapalhando, né? Mas é porque você quer ver se está tudo certinho, se está funcionando certo. Então, o modelo de negócio que se vende, fala assim, não, você não vai precisar estar aqui. Eu fico meio assim, falo, é estranho, né? Porque como é que você vai ter um negócio que te rende tanto por mês e você não tem que estar? Eu não sei.
né, eu posso estar errado também, né, mas pela experiência que eu estou tendo nesse pouco período de tempo, minimamente uma dedicação ali de tempo diário é preciso, né, é preciso. Ido, você comentou de algumas tecnologias que fazem com que o seu negócio funcione melhor. Ela é tanto na questão de atendimento, de gerar pedido, quanto também nos equipamentos da cozinha? Sim, na verdade, dos pedidos é tudo feito de maneira digital, né? Não tem mais comanda de papel. A gente tinha até uma tecnologia que já é bem comum nos restaurantes do autoatendimento, de ter um tablet ali, mas a gente entende que perde um pouco do contato, do vínculo, você não tem ninguém para poder perguntar, né? Porque as pessoas não perguntam só do produto, as pessoas lá perguntam da história, né? Porque a gente lá não vende só café, a gente vende uma história, né? A história da minha família que a gente vende, né? Então as pessoas perguntam, a Bisa é viva? Ah, as plantas, quem cuida? É a Bisa. Ah, essa receita aqui é da Bisa. Quem que é a Bisa? Essa casa aqui era dela. Então, a tecnologia não responde isso, né? Então, a gente vai até onde é possível. Mas o pedido é feito, que a pessoa pede ali, já sai na cozinha, dividido, a comanda já sai, né? Coisa que é muito comum, né? Mas ainda em Guararema a gente tem o pessoal que ainda usa o papel e tal. Mas a gente entende que é possível, né? Até pensando em expansão, e você poder controlar a distância, mesmo que você não esteja presencialmente o tempo todo, mas é possível você fazer um controle, checar, então a gente tem câmera, não para controlar ninguém, né? Mas para ver se está tudo certinho, né? Para poder ver se está cheio, se não está, se é compatível com aquilo que está sendo entregue, ou se acontece qualquer problema também, a gente pode observar. E aí depois a cozinha tem uma questão de tecnologia para adiantar tempo, né? Então os nossos salgados são artesanais, mas não dá para ficar sovando mais a massa na mão, a gente não tem esse tempo, né? Então as maceiras já são automatizadas, elas, né, a cozinheira, né, a chefe lá só coloca os insumos e a própria maceira faz o trabalho. As coxinhas também, os moldes já são feitos de maneira automatizadas. Então, assim, aquilo que é possível fazer para ganhar tempo e não perder qualidade, a gente faz, né? Mas aquilo que ainda, o bolo, para fazer o bolinho de chuva tem que ser na mão, não tem como, tem que fritar na mão, né? Então isso ainda a gente faz de maneira manual. Mas aquilo que é possível fazer para ganhar tempo dentro da cozinha, a gente tem sim, é bem interessante esse processo. Legal. Edu, como que você usa as redes sociais para atrair, para fidelizar clientes, para divulgar o seu produto? Hoje em dia ela é essencial? É essencial. Ela é essencial porque a pessoa sente o desejo daquilo, né? Então, principalmente quando você posta às 3 da tarde, 4 da tarde, um bolo de chocolate, ou um mousse, ou uma torta de limão, a pessoa já tá com aquela vontade de um docinho, né? E aí acaba atraindo, né? Muita gente chega e fala, eu queria esse daqui que vocês postaram, né? Ou um café um pouco mais elaborado, com chantilly, ou com chocolate. Então, assim, a gente utiliza muito o Instagram hoje, né? O Instagram, o Facebook e o WhatsApp. O WhatsApp por conta dos pedidos de entrega, né? Então, ou de reserva, ou de alguma pergunta que a pessoa precise. Então, a gente utiliza muito as redes sociais. A gente tem bastante criação de conteúdo com vídeos um pouco mais engraçados, né? Ali uma montagem ou outra. Levando a pessoa sempre ao café, né? A gente tá sempre atrelado ao café, alguma bebida relacionada, né? Em dias quentes, em dias frios. A gente tem para os dois públicos, né? Em dias mais frios tem as bebidas quentes. Nos dias mais quentes tem as bebidas mais frias, né? Ao contrário. Então, ajuda muito. Na verdade, é essencial, né? E tem muita gente que vem de final de semana, o cara chega em Guararema. O cara não sabe o que tem, né? Tem até um canal lá que eu utilizo muito, né? Para poder auxiliar o pessoal dos pontos turísticos. Fala, entra aí em tal canal, vai te ajudar a saber onde ir, o que comprar, onde comer, o que fazer. Me ajuda muito, não é um canal meu, é de um colega. É o Rota? É o Rota Guararema, isso mesmo. Eu não queria saber se podia falar. Pode falar, fica É o Rota Guararema, a gente é parceiro, né? Então a pessoa chega lá, é um guia super fácil, prático, tem mapa. A pessoa chega lá, põe aí que vai te ajudar. Pra eu ficar explicando, não, vira esquerda, vira direita, às vezes nem tempo vou ter pra explicar. Falou, entra aí, você vai saber onde você ir, o que fazer, o que comer, onde ir. E o nosso café também tá lá. Legal. Mas muitas pessoas chegam e falam, café em Guararema, padaria em Guararema. Então vai ser direcionado para o site, para o Instagram. Então ajuda muito, né? Então quando você tem uma rede social ali bem feita, bem elaborada, com vídeo, com os seus produtos, a pessoa já falou, nossa, eu achei você no Instagram. Parabéns ainda, né? Que tá muito legal. Então ajuda muito. Que legal, mesmo. faz diferença. Fica muito próximo, eu acho, do cliente, né? E até retornos, tanto positivos quanto negativos,
A pessoa foi lá, gostou, ela posta, a gente agradece, né? Depois ela dá e fala, nossa, eu fui aí, tava muito bom. A gente também já teve retornos não tão positivos, né? Porque a gente tá suscetível a isso. Ah, eu fui, mas demorou muito. Ah, eu fui, o café tava frio. Assim, relacionado à quantidade, é menor. Mas daí a gente eu vou nesses menores. Se tem lá 30 positivos e tem 2 negativos, eu fico chateado e vou atrás. Os 30, legal, muito obrigado, respondo a todos, mas os 2 é onde a gente dá maior atenção. Fala, o que aconteceu? Pede desculpa, faz uma cortesia, aí internamente a gente tem, o que aconteceu nesse dia? A demora, não tem o que fazer, gente. Restaurante bom, restaurante cheio, não tem o que fazer, né? Eu não posso atropelar o processo lá para entregar um negócio rápido sem qualidade. Então, assim, chegou lá, tá cheio, vai demorar 25 minutos, 20 minutos, dependendo, meia hora. Mas é porque tá cheio, né? É muito artesanal, não tem como fazer, né? Então vai demorar um pouquinho. Então, se a pessoa quer viver aquela experiência, pede um cafezinho coado, vem o coado primeiro, toma o primeiro coado, depois toma outro, e vai aproveitando. Mas essa proximidade com rede social é fundamental, é importantíssimo pra gente. Aproveitando isso que você falou, eu como cliente, inclusive, eu acho que vocês criaram essa atmosfera do Bisadito. Sim. Então, quem vai lá tomar um café, escuta o sino da É igreja, isso aí. numa cidade do Sim. interior, vê a natureza, vê o rio, toma um café tranquilo, com calma. Então, acho que vocês criaram esse ambiente diferente. Sim, a gente colocou ali elementos, né? Tem um chá de cidreira, ou tem um suco de cidreira. É cheio de plantas, as plantas não são artificiais, elas são plantas de verdade, a gente cuida, molha. E tudo isso tem energia, né? Aí tem a igreja, tem o sino, tem o final da tarde. Mas aqui o que a gente percebe? Eu tento falar isso com eles. Os clientes, eles nos ajudam muito, ou eles também nos atrapalham muito, porque quando chega ali a pessoa que já está estressada, que está nervosa, ela foi fazer o passeio dela, mas ela já brigou com todo mundo. Ela chega ali, é difícil pra gente. Porque a gente quer atender bem, mas ela já não está com paciência, né? E aí acaba se tornando uma experiência ruim, né? E quando ela coloca isso, ela externa isso, não é que a experiência foi ruim, ela não estava num dia bom. É claro que você pode chegar lá e ter uma experiência não tão boa por algum acontecimento, enfim, pode acontecer. Mas não é o que a gente vende. A gente quer vender uma experiência positiva, né? E tem um contexto que favorece isso. Você chega lá, tem o corredor, ou tem a sala do fundo, ou tem a sala da frente que dá pra ver a igreja. O café, coma ele com calma, dá pra você... É uma experiência, né? Não é só um café comum, mas é uma experiência, né? De voltar... Tantas pessoas não têm mais as avós, né? Assim, poxa, eu vou tomar um café com bolinho de chuva, minha avó fazia. Uma atmosfera familiar mesmo. Esses dias tinha... o rapaz era cozinheiro, inclusive. Foi semana passada, era umas 4 da tarde, a gente estava assando salgado, né? Então tinha enroladinho, esfirra e o pão da Bisa, a gente faz o pão caseiro. Ele passou no corredor, naquele corredor que tem, falou, nossa, que cheiro de pão. Eu falei, tá bom de olfato, hein, meu? Porque é exatamente pão que a gente está assando. Ele falou, eu sou cozinheiro, esse pão remete à minha infância, né? Então, que legal, né? É esse ar que a gente né, quer favorecer, né? Quer ter. Então, as plantas, meu pai e meu sogro cuidam ali com tanto cuidado, com tanto zelo, né? Estão sempre floridas, mas tem mão, tem energia, tem cuidado, né? Tem então, carinho. Tem carinho, tem muito carinho, tem muito afeto, né? Trabalhar com o público é uma questão desafiadora. Como que vocês utilizam as técnicas ou estratégias para fidelizar o público? Foi o que eu te falei no início, né? Essa venda dessa experiência que a pessoa tem, ela não vai lá só para tomar um café, ela vai ter uma experiência, né? De afeto mesmo, de carinho. E eu acho que o cliente ele acaba sendo fidelizado pelo produto que a gente entrega e pela maneira como ele foi tratado, né? Essa semana uma moça mandou mensagem pelo WhatsApp, ela estava saindo de Arujá, grávida, falou assim, eu tô com desejo de comer bolo de milho que tem aí. E na hora, acho que foi sexta-feira passada, não tinha bolo de milho, tinha bolo de tudo quanto é tipo, mas não tinha de milho. Eu não tava esse dia para ver como é que funciona, voltando naquilo que a gente estava falando agora passado, como funciona sem a nossa presença. Eles se organizaram lá, falaram, dá para fazer? Dá para fazer. Aí mandaram, pode vir, que é o tempo de você sair daí e chegar aqui, vai ter o seu bolo de milho. Poxa, qual lugar que você vai? Falaram, não tem, mas a gente vai fazer para você. Aí fizeram o bolo de milho, a menina, né, a cliente agradeceu muito, acabou levando o bolo inteiro, né? E depois ela mandou mensagem agradecendo, falou, nossa, muito obrigado por isso, né? Então, quando é possível, a gente faz, né? Falou, não tem, mas dá tempo de fazer, a gente faz.
Então acho que isso fideliza, né? Acho que esse carinho, essa proximidade com o cliente fideliza muito. Então a gente tenta estar próximo, né? Como se fosse, ô vó, tô indo tomar um café, tem como fazer um bolo? Qual vó que não vai falar, que vai falar não? Não vai falar não, né? Então a gente tenta ir nessa linha, falar, tem, aí não tem, mas nós vamos dar um jeito. Né? Foram várias vezes, né? Então acho que isso fideliza a maneira como a gente trata ali. Não é só um negócio de que, vim, paguei tal dinheiro. Não é isso, né? Acho que pra gente a experiência vale muito, né? Aquilo que fica marcado na vida da pessoa vale muito pra gente, muito mesmo. Que legal. Edu, tem algum segredo de bastidor do Bizadita que ninguém imagina e você queira compartilhar com a gente? Segredo de bastidor... Assim, no final de semana tem alguns... Não que tem segredo, mas... às vezes o pau tá fervendo lá dentro, né? E lá fora ninguém imagina, né? Uhum. Às vezes dá briga, dá confusão lá dentro. É porque é uma cozinha que tá estressada, né? Tem um monte de pedido, o pessoal quer comer e tá todo mundo com pressa. E aí ferve mesmo, né? E quem tá lá fora, às vezes não sente isso, não vê isso, nem percebe isso quando eu falo, não, lá dentro tá vendo o negócio. Acho que isso é o que mais, talvez que a pessoa não perceba é isso, sabe? Porque depois não tem mais segredo, né? Até as receitas que tem lá, a gente não esconde. Nossa, o que você fez nesse bolo de milho? Eu passo a receita, não tem problema. Não tem problema. A gente não esconde receita. Tem lugar, né, que é receita de família. Às vezes não é nada, a gente pegou no Google ali e acaba dizendo. Então, assim, eu queria tanto fazer essa torta, como é que faz? Eu explico, o bolo de cidreira, que não é tão comum de ver. Eu explico, falo, não, faz desse jeito. Esses dias até dei um pouco de cidreira pra moça que veio de São Paulo, às vezes não tem acesso a isso, não vai achar cidreira no mercado. Uhum. Falo, leva a cidreira, você vai fazer assim, assim, assado, né? Então não temos segredos, né? Não temos segredos. Algum mito sobre investir em ramo alimentício que você queira compartilhar? Que na prática não é assim que funciona? Eu acho que, na verdade, assim, não tem um mito. Na verdade, as pessoas desencorajam muitas às outras, né? Uhum. Eu escutei muito, ixi, vai ficar preso. Ixi, você não sabe o que você está mexendo. Aqui não dá nada certo, né? Eu acho que esse desencorajamento foi bem, assim, bem assustador no começo, né? Porque você está colocando ali um sonho, né? À prova, mas tantos outros deram certos, né? Tantas outras coisas deram certo, por que esse aqui não vai dar, né? Então acho que é isso, sabe? Para quem tem essa vontade, né? Vai. Eu tenho ainda os meus medos, né? As minhas preocupações, mas eu tento vencê-las, elas no dia a dia, né? Dizer que é tudo flores, não é difícil, é um processo bem delicado, bem difícil, exige muita cautela, muita noites, né? Sem dormir, mas é bem possível, ao mesmo tempo que é assim, mas é desafiador, mas é gostoso, né? E tudo na vida é um arriscar, né? Vamos lá, ué. No pior das hipóteses, se não der certo, falar, pessoal, não deu certo, muito obrigado, o Bizadita se encerra por aqui e vida que segue, vai fazer o quê, né? Acontece. Não é isso que nós queremos, né? Nós completamos, graças a Deus, um ano, de muitos anos que virão pela frente. Não são flores, né? Não é tudo flores, mas também não são só espinhos. E a vida da gente é assim, né? Nem tudo é flor, mas nem tudo é espinho. Então, se a gente achar o equilíbrio ali, vai. E Edu, eu vejo um diferencial de vocês, que vocês criaram alguns produtos próprios. Sim. Fala um pouquinho pra gente sobre isso. Beleza, produto próprio. Hoje a gente tem um produto próprio porque Guararema, a pessoa vem e ela quer levar alguma coisa de lá. Então, a gente tem um parceiro bem importante pra gente, que é o nosso fornecedor de café, que é o Terradilho Café. As pessoas, inclusive, podem adquirir o café com ele diretamente, sem problema algum. O João é apaixonado por café, né? Já teve cafeteria, hoje ele, né, só faz o fornecimento de café. Então nós estamos revendendo esse café também, que é dele, mas a gente coloca a marca do Bizadita, porque é o café que a gente utiliza ali, e é o café, enquanto ele estiver fornecendo, é o café que nós vamos usar. Então é o nosso parceiro, assim, fundamental, que o café dele é excepcional pelo cuidado e zelo que ele tem com o café também. Então a gente vende o café Bizadita, que é um produto, a pessoa vai lá, gostou do café, ela leva o café para casa. Depois também a gente colocou a geleia, tem um lanche de geleia, né, que as pessoas gostam, é um lanche com queijo, Minas, e a gente faz ele com geleia, então a gente, nossa, que geleia boa, é uma geleia artesanal, então nós estamos também vendendo a geleia.
E depois também tem uma questão com guararema, com bebida feita em casa, né? Meu sogro tem lá um pomar que tem bastante fruta e a gente está fazendo o licor de jabuticaba, né? Então eu como. Então a pessoa leva, ela teve a experiência dela, ela leva essa experiência para casa dela, né? Que é o café, a geleia e o licor, né? Então esse são os produtos nossos, né? Do Bisa. E depois do dia a dia ali, o que a gente produz de salgado, o bolinho de chuva também é um produto bem próprio. É para levar a marca para casa e levar o nome e falar, ó, fui lá em Guararema e trouxe isso aqui para você. Nossa, que legal, gostei desse café. O dia que eu for em Guararema, eu vou lá tomar um café lá. Né? Estratégia. Sim, depois também você tem algumas pessoas específicas na sua vida que você já não sabe mais o que dá para essa pessoa presenteá-la, né? Uhum. Por exemplo, tem as pessoas, às vezes, né, é médico, você já não sabe, fala, vou dar o que pra essa mulher? Essa mulher tem tudo na vida, né? E tem presente que não tem, ele tem um preço ali, mas ele tem um valor agregado, né? Tem um valor sentimental, tem um valor emocional. Então, às vezes, você faz ali uma cesta com um café, com um licor, com uma geleia. Poxa, que presente legal, é autoral, né? Não é qualquer lugar que você vai achar. E a pessoa que recebe também fica bem grata, porque, poxa, café, geleia e licor, né? Um dos três não é possível que ela não vai gostar, né? Então, e até para levar o nome do Bisa, né? A pessoa que não foi, falando, poxa, vou nesse lugar, quero conhecer. Que bacana. Edu, vou abrir o espaço para você falar um pouquinho do Bisadita, deixar o seu contato, o seu endereço. Conta para o pessoal de casa. Tá bom. Pra cá? O Bisadita nas redes sociais, @Bisadita no Instagram, @Bisadita Guararema. Lá vai ter site, Facebook e WhatsApp. E nós estamos lá todas as terças a domingos, né, das 8 da manhã às 19 da noite. E esperamos vocês lá no Bisadita para tomar aquele café especial. Certo. Obrigada, Edu. Obrigada pela oportunidade de falar do seu negócio, dos bastidores do seu negócio, como você estruturou, como você planeja a sua expansão. Muito bom te receber aqui. Obrigada também por ter nos recebido na sua empresa para mostrar os bastidores. E é isso. Muito obrigado. Eu que agradeço. Gostou vocês. da experiência, muito do legal, papo? muito boa. Vocês são sempre bem-vindas. Muito obrigada. Obrigado. Gente, esse foi mais um episódio do Backstage dos Negócios. Um beijo e até a próxima.